haveremos de fazer um percurso da experiência da fé e da comunhão com o Senhor. O que disse até agora, quero entender com todos a partir de um texto do Evangelho, muitíssimo conhecido, o episódio dos discípulos de Emaús. No primeiro dia da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, Lucas 24, a partir do versículo 13, aos 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Dá a impressão que iam prostrados. Aqueles 10 quilômetros ou um pouco mais que separavam Jerusalém de Emaús devem significar para eles 40 quilômetros. Porque quando nós estamos tristes e abatidos, 2 passos custam 10. Talvez já tenhamos feito essa experiência. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja o estado emocional em que se encontravam. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. Vejam o abatimento. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? Ele, fazendo-se de ignorante da situação, o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja o estado de alma. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Continua. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Não valorizaram o testemunho das mulheres, né? Até hoje, muitas vezes, nós homens não valorizamos a palavra das mulheres. Dizendo que tinham visto anjos e que afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. É o retrato do desânimo. Não tem mais jeito. Não há mais esperança. Não há mais gosto. Vai chegar um tempo sem religião. E nós também, se não nos cuidarmos, temos a tentação de nos acomodar a todas estas coisas. Nós esperávamos. Eu esperava muito da minha paróquia, não deu nada. Esperava muito do meu movimento e não deu nada. O que aconteceu com a minha família? Eu comecei com tanta disposição. Em que deu tudo isso? Mas veja o carinho de Jesus. Então ele disse, começou a formação, começou a catequese. Como sois sem inteligência e lentos, lerdos, lentos, para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? A calma que ele teve, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante.
paciência. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. A aventura começa com um desânimo e os leva depois a sair correndo para Jerusalém. Os 10 quilômetros devem ter sido percorridos quase como um salto. Aí vem a pergunta: onde está o Senhor? A igreja ensina que existem muitas presenças do Senhor. Sacrosanto Concílio número 7, ele está presente no sacrifício da missa, presente no ministro, presente nas espécies eucarísticas, no dinamismo dos sacramentos, na sua palavra, quando a igreja reza e canta. Um documento de João Paulo II, chamado Eclésia in América, diz que 2 lugares privilegiados do encontro com Cristo: a Escritura e a liturgia. Depois fala de um terceiro momento de encontro: as pessoas, especialmente os pobres. No rosto de todo homem está a presença do Senhor. Onde está o Senhor? Nós vamos caminhando pela história pessoal, na pauta delas, mas nós podemos encontrar o Senhor. Por quê? Dizia eu no princípio, não estamos subindo uma escada ou construindo uma torre, mas Ele veio, Ele se revelou, Ele está conosco. Chamou minha atenção: o Deus da paz está conosco. Vamos identificar essas presenças a partir do texto dos discípulos de Emaús. Onde está o Senhor? Não é que o nosso coração ardia pelo caminho quando Ele nos explicava as Escrituras? Quando o Senhor fala da oração, Ele diz: para a oração você pode entrar dentro do seu quarto. Não é um quarto, não são 4 paredes, mas é o íntimo de cada um de nós. Lá dentro, o Senhor fala, Ele se manifesta. Santo Agostinho, Santo de hoje: eis que eu te procurava fora e tu estavas dentro, no mais íntimo de mim mesmo, no mais alto de mim mesmo. Ele está aí dentro. Não precisamos do barulho, não precisamos da confusão. Quando temos a coragem de fechar os olhos, não só externamente, mas entrarmos na nossa intimidade, é possível fazer a experiência do Senhor. Arde o nosso coração. Primeira fonte de Deus: Deus está dentro de nós. Está aí dentro.